Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre O Clube da Meia-Noite, do autor Christopher Pike. O Christopher Pike é um autor norte-americano que faz um imenso sucesso com seus livros para jovens e adolescentes, com aquele toque de horror, terror, mistério. Ele tem muitas histórias lançadas na década de 80 e 90. Esta é uma delas. O Clube da Meia-Noite foi lançado originalmente em 1994 e tem uma história muito legal por trás, que a gente vai conversar um pouco. Mas eu tive muita vontade de ler este livro desde que a série estreou ano passado na Netflix. A série O Clube da Meia-Noite, do Mike Flanagan, que é um diretor que eu adoro, então já me despertou curiosidade desde o primeiro trailer. E durante o mês de outubro do ano passado eu assisti essa série, e essa série foi crescendo assim pra mim, eu gostei bastante. Ao longo, eu sei que não foi uma série que fez um grande sucesso, né, especialmente comparada com outras séries do Mike Flanagan, e que algumas pessoas ficaram decepcionadas em alguns sentidos. Mas a história do livro, por mais que esteja ali na série, ela é mais fechada, sabe? A série ficou um final em aberto e aqui não, aqui é uma história fechadinha. É uma história já da década de 90, né, que tem muitos leitores. E também foi um livro que cresceu pra mim. É engraçado, assim, a mesma coisa aconteceu na série. Enquanto eu assistia nos primeiros episódios, eu fui me afeiçoando muito mais aos personagens e passei a gostar mais da série. E enquanto eu estava lendo, eu já estava gostando da leitura. Eu sentia que a leitura estava me proporcionando o que eu fui buscar. Foi inclusive a leitura que eu fiz durante minha última viagem. Era um livro que eu queria continuar lendo, sabe? Que eu li no voo. E depois que eu terminei, eu pensei, gostei, achei legal, mas ele foi crescendo mais ainda. Eu fui refletindo sobre os temas do livro, sobre o que eu gostei do livro, sobre a construção por trás do livro, né? Depois que eu pesquisei um pouco mais, uma entrevista que eu vi que o autor deu à Netflix, e ele não dá entrevistas, ele é bem recluso, e aí depois que eu fiquei sabendo de como a história surgiu e tudo isso, ele cresceu consideravelmente. Mas a história por si só já é bem interessante, então a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu não sabia se eu ia fazer vídeo para este livro, mas depois que eu fui olhar no YouTube e notei que não tinha, pelo menos na busca que eu fiz, eu não achei vídeos sobre o livro e eu pensei, por que não, né? Vamos falar sobre o livro. Tem muito vídeo sobre a série, mas sobre o livro eu não encontrei e algumas pessoas podem querer saber um pouquinho mais sobre a história original, então cá estou. Vou começar com uma das coisas mais interessantes que eu vi sobre o livro, né, que é como ele surgiu, a ideia surgiu para o autor, que, é claro, já era muito popular, né? Ele já tinha lançado vários livros. Eis que, então, lá na década de 90, uma mãe entrou em contato com o autor para justamente compartilhar que sua filha com câncer no hospital, junto com outros adolescentes, estavam se reunindo à meia-noite para discutir os livros do Christopher Pike. E eles se chamavam de O Clube da Meia-Noite. Então, esses adolescentes terminais, em fase terminal, estavam se reunindo no hospital à meia-noite para compartilhar histórias, né? Conversar sobre as histórias deste autor que eles gostavam tanto. Gente, olha que honra, só isso aí, né? Saber que estava ali proporcionando um escape, uma distração para adolescentes que estavam passando por algo tão difícil, com certeza foi algo muito especial para o próprio Christopher Pike. E aí ela perguntou se ele poderia escrever uma história sobre eles. O autor começou a escrever imediatamente. Ele disse que não poderia, obviamente, colocar as histórias do Clube da Meia-Noite como suas próprias histórias, mas que ele ia criar novas histórias. E daí surgiu o livro Clube da Meia-Noite, que fala sobre adolescentes com doenças terminais. Numa clínica aqui, né, numa clínica afastada, eles vão para esta clínica justamente quando já não há esperança de cura. Então eles saem daqueles cuidados do hospital e vão todos para a clínica para passar por esses últimos momentos da forma mais digna e até natural possível, né? Já que eles perderam muita coisa ali da fase por estarem sempre em tratamento e agora não há mais por que continuar no tratamento. Então essas pessoas vão para lá já para cuidados paliativos e para eles também compartilharem tanto o que eles estão sentindo e passando, como também coisas normais da adolescência, né? Então é um local muito bonito, é um casarão aqui, muito parecido, assim, a descrição é bem parecida com a descrição da série, eu imaginava exatamente igual. Com vários andares, com sua biblioteca imensa, com o mar por perto. Então é um local mais paradisíaco, né, para eles então ficarem ali nos últimos momentos, recebendo visitas da família e tudo mais. E aqui no livro, alguns desses jovens se reúnem à meia-noite para compartilhar histórias uns com os outros, né? Algumas histórias com intrigas, suspense, violência, algumas com aquele toque sobrenatural.
E enquanto eles compartilham essas histórias, muitas delas justamente falam, né, sobre a morte, sobre Deus, anjos, sobre coisas assim além, né, celestiais, porque são coisas que eles estão pensando. Eles, justamente com a proximidade da morte, eles passam a pensar sobre algumas coisas, sobre a possibilidade do além-morte, e eles fazem aquele pacto para o primeiro que morrer tentar de alguma forma entrar em contato, para justamente eles saberem se há vida após a morte. Se você assistiu a série da Netflix, tudo isso que eu falei é bem similar ao que você vai encontrar por lá. Mas na série do Mike Flanagan, ela puxa muito mais para um lado do terror e horror, né? Ele vai colocar todo aquele toque sombrio na própria casa de repouso, né? A clínica, e várias outras coisinhas a mais ali, que não tem aqui presente no livro, né? Por mais que aqui atrás no livro tenha dizendo uma magnífica história de terror de Christopher Pike, que se transformou em série episódica da Netflix, eu não diria que esse é um livro de terror. As histórias, por mais que tenham violências, né, por mais que tenham aspectos sobrenaturais, é muito mais uma forma desses adolescentes lidarem com a proximidade da morte, né, com as vidas que eles gostariam de viver, com questões de suas próprias vidas mal resolvidas, questões que eles não vão ter a oportunidade, né, de colocar pra frente. Então eles contam histórias inspiradas em suas próprias vidas ou na vida que eles gostariam de viver para tentar lidar com tudo isso. E aí o livro tem muito mais esse aspecto de pessoas que contam umas com as outras, de pessoas que encontram nas outras algo em comum, né, de compartilhar esse momento que mais ninguém conseguiria entender. E também daquele medo de ser esquecido, né? Então eles contam ali muitos uns com os outros para serem lembrados, para deixarem sua marca, para conseguir sentir, compartilhar sentimentos e emoções uns com os outros. Coisas que eles não conseguiram ainda, coisas que a vida não os proporcionou, justamente por tudo que eles passaram. Então, o vínculo que eles formam ali no Clube da Meia-Noite é muito mais algo assim positivo e tocante do que algo de medo e terror, por mais que algumas das histórias tenham aspectos assim que poderiam ser considerados mais sombrios. Algumas das histórias que eles contam aqui estão na série. Várias das histórias da série eu descobri também que são histórias de Christopher Pike, de outros livros que ele colocou. Então, que no caso o Mike Flanagan incluiu, né? Então, o Clube da Meia-Noite da série vai ter um misturado, tanto do Clube da Meia-Noite aqui, né, bastante da essência desse livro, mas também de outras histórias do Christopher Pike, que ele escreveu ao longo aí da sua vida. E sim, aquele núcleo de personagens que você vai encontrar na série, que eu passei a gostar na série, também está aqui. A Ilonka é a protagonista desse livro, a gente vê mais pelo ponto de vista dela. E ela é uma das únicas que tem aquela esperança de uma cura milagrosa, né? Ela acha que ela tá melhorando, que vai contra até, digamos, a própria aceitação dela de estar ali, né? Como o diretor aqui, o médico que cuida deles, fala, né? Que todos eles aceitaram a condição de que ali era uma clínica de cuidados paliativos. Eles sabem disso, ela sabe racionalmente disso, mas ela começa a tentar algumas ervas e tudo mais, porque ela acha que ela vai melhorar, né? Ela tem essa esperança. Então, tem muitos desses sentimentos, sabe? Mas também muita coragem desses adolescentes até em aceitar a situação que eles estão passando e tentar tirar o máximo possível disso, né? O máximo possível dos últimos momentos que eles vão ter. Então, é como eu disse, a história foi crescendo pra mim, porque eu acho que o autor, em uma história curta para adolescentes, né, é uma linguagem fácil, é uma história simples, mas ele consegue inserir temas interessantes, sentimentos, emoções, que vão deixando aqui esses personagens na mente do leitor, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, eu gostei da história, eu gostava mais de acompanhar os adolescentes na clínica do que a história que eles contavam, mas, enfim, algumas são bem interessantes, mais que outras, claro, tem aí suas variações, algumas são até absurdas, como eles próprios falam, né? Porque são eles que estão contando, eles colocam o que tiver na sua cabeça ali e jogam pra fora. E você vai ver como eles vão lidando com isso. E aqui é um livro que tem o seu fechamento diferente lá da série, que terminou com gancho e foi cancelada e tudo mais. Aqui tem o seu fechamento e é um fechamento bem completo, sabe? Eu acho que não poderia ser de outra forma, então eu acabei achando o livro bem redondo e gostando mais do que eu tinha percebido quando eu terminei de ler. E continuando lá a história do Christopher Pike, ela até termina de uma forma bem triste, porque ele disse pra essa adolescente que ele ia escrever a história, e ele estava escrevendo a história, e ele perguntou se ela queria que ele ficasse enviando o livro para ela. Ela disse que não, que ia ler quando terminasse. E ela faleceu um dia antes dele terminar o livro. Claro, isso também o marcou bastante, né? Ele falou que devia ter percebido que ela estava pior do que ele imaginava e ter enviado o livro, ainda assim, porque ela teria conseguido ler pelo menos 90% da história. E aí eu falei que ele não costuma dar entrevistas, né? E teve uma entrevista que ele deu pra Netflix quando a série saiu. E nessa entrevista ele menciona, então, como surgiu o contato para a série. Que também é bem interessante, porque
Ele abriu ali uma abertura para conceder uma entrevista para uma grande fã que conhecia muito de seus livros, né? Disse que cresceu com os livros dele, era alguém que realmente o admirava bastante, então ele concedeu essa entrevista que viralizou no Facebook. E quem viu a entrevista foi o Mike Flanagan e entrou em contato com ele, falando que era fã dele, que também cresceu com suas histórias e que suas histórias o inspiraram, né, a se tornar quem ele é e tudo mais. Então, olha só a honra, né? Mike Flanagan maravilhoso, com aquelas séries incríveis. Obviamente, sempre alguém assim de grande talento tem muitas influências por trás. O Christopher Pike sequer reconheceu o nome, mas ele estava assistindo Hill House. A esposa dele é que reconheceu, falou que olha quem é o Mike Flanagan. E aí ele respondeu, né? E o Mike Flanagan disse que sempre teve a ideia de fazer uma adaptação de O Clube da Meia-Noite. Aí surgiu a adaptação, então vocês podem conferir essa entrevista, ela é em inglês, né? Não sei se foi traduzida, mas eu vou deixar aqui embaixo, a entrevista da Netflix mesmo, pra quem quiser conhecer. E ele fala tudo isso, né? Tanto da construção do Clube da Meia-Noite, que eu mencionei, né? Dessa questão dos adolescentes também com doenças terminais, mas também esse contato do Mike Flanagan, enfim. Então, sim, eu não acho que esse aqui seja um livro de terror e horror, apesar, digamos, de ser vendido como tal, né? O que pode decepcionar algumas pessoas que estejam procurando isso, mas ele é melhor por não ser assim, porque ele passa sensações e emoções que vão, obviamente, falar sobre morte, sobre a perspectiva, a proximidade da morte em pessoas que não puderam viver suas vidas, né, como um todo, e que não tiveram a oportunidade de vivenciar tantas experiências ainda pela frente. Mas como elas lidam com isso de forma corajosa, né, de forma... inclusive, é uma das coisas que o próprio Christopher Pike menciona, né, que os adolescentes que ele conheceu pareciam lidar melhor com isso do que os adultos. E claro, como eles vão trazer essas histórias do Clube da Meia-Noite como uma forma também de lidar com o que eles estão passando, né? Conta aqui embaixo o que você achou, se você já leu, se assistiu a série, se quer ler o livro. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, que é a melhor parte. Eu vou deixar o link para compra aqui, como sempre, tá? E tá disponível em e-book. Vira e mexe, eu compartilho com vocês que o e-book é bem baratinho e às vezes entra em promoção por R$3. Eu até tenho em e-book também. Eu li parte em e-book, parte na edição física, que também é uma edição em conta, porque ela é do pessoal da Princípios, que faz edições econômicas mais em conta, né? Mas tá bem bonitinho aqui. Olha mais detalhes aqui da edição para vocês verem. Tem alguns detalhes aqui no início dos capítulos também, com o horário aí do Clube da Meia-Noite. Vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Se esse for o caso, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal, se for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Um beijo enorme a todos e obrigada pela companhia. Até a próxima.